Dominando o lado esquerdo do Vale do Távora, encontra-se uma aldeia onde o tempo parece ter deixado marcas em cada pedra. Hoje, pertence ao concelho de Taboaço. Paradela guarda um passado muito maior do que a dimensão que apresenta atualmente. A origem de Paradela perde-se na Idade Média e mistura-se com a história dos antigos senhores de Távora, que durante séculos exerceram aqui o seu domínio. O próprio nome da aldeia poderá nascer da ideia de uma parada, um local onde o senhor fazia repouso durante as suas deslocações e onde encontraria abrigo e refeição preparadas para o receber. Outra interpretação aponta para a própria geografia do lugar, associando o nome a uma pequena encosta ou ponto de descanso ao longo do caminho. Sabe-se que já no tempo de D. Afonso III existiam propriedades reais em Paradela e que mais tarde o território passou para a influência dos Távora. Em meados do século XV, o lugar era administrado por Álvares Pires de Távora, sendo o juiz do concelho nomeado diretamente por esta família. Mas Paradela não vive apenas da sua história senhorial. O seu desenvolvimento está intimamente ligado ao antigo Couto de São Pedro das Águias e ao mosteiro que marcou profundamente toda esta região. Este antigo mosteiro beneditino, mais tarde associado à tradição circense, desempenhou um papel importante no crescimento económico e humano destas terras, promovendo povoações, quintas e estruturas agrícolas. Também o culto ao Divino Espírito Santo, padroeiro de Paradela, terá raízes antigas e, segundo alguns autores, poderá ter sido difundido em Portugal ainda no século XII, através da influência templária. No século XVI, Paradela era já sede de concelho. O Cadastro do Reino de 1527 refere uma pequena mas organizada comunidade composta por dezenas de fogos distribuídos entre a vila e os lugares vizinhos. Mais tarde, no início do século XVIII, surgia, descrita como vila pertencente ao Marquês de Távora, com a igreja paroquial dedicada ao Espírito Santo e uma economia baseada sobretudo na produção de pão, vinho, castanha, linho e algum azeite. As memórias paroquiais de 1758 revelam-nos uma localidade com autonomia administrativa própria. Existia um juiz ordinário, Casa da Câmara e administração local, num território onde nem corregedores podiam entrar sem autorização especial. Paradela mantinha ainda uma ligação próxima à vizinha Granjinha de São Pedro das Águias. Essa autonomia acabaria por terminar em 1836, quando o antigo concelho foi extinto e integrado definitivamente em Taboaço. Com o passar do tempo, desapareceram muitos dos símbolos municipais, como o tribunal, o pelourinho ou a cadeia, embora subsistam indícios da antiga Casa da Câmara. Mas Paradela
continua a guardar testemunhos de muitas épocas. Na paisagem encontram-se vestígios arqueológicos que atravessam milhares de anos de ocupação humana, gravuras rupestres, povoamentos da Idade do Ferro, vestígios romanos e antigos lagares escavados na pedra. Mostram que este território foi habitado muito antes da fundação de Portugal. Entre todo o património local, destaca-se naturalmente a Igreja Paroquial de Paradela, dedicada ao Divino Espírito Santo. À primeira vista, o templo chama a atenção pela sua arquitetura singular. A nave é antecedida por um nártex que sustenta a torre cineira, criando uma imagem pouco comum na região. Mas é no interior que se revela um dos seus maiores tesouros. O teto apresenta uma impressionante composição em falsa abóbada de berço abatido, formada por 105 tábuas pintadas, 77 na nave e 28 na capela-mor, decoradas com motivos religiosos, cenas ligadas à vida de Cristo e da Virgem, além de elementos florais executados ao gosto regional. Os retábulos dourados e policromados revelam diferentes momentos artísticos, combinando elementos maneiristas, barrocos nacionais e barroco joanino. Entre folhas de ouro e figuras decorativas, destaca-se o altar-mor e uma imagem de vulto do Divino Espírito Santo, uma representação rara e de grande valor no contexto regional. Fora da igreja, Paradela continua a surpreender. A Capela de São Mamede oferece um dos melhores pontos de observação sobre o Vale do Rio Távora. As casas tradicionais, a Casa do Muro e a Casa dos Frades, mantêm vivas antigas histórias e memórias associadas aos monges de Cisterna. Hoje, Paradela é uma aldeia tranquila, mas quem percorre as suas ruas percebe rapidamente que este lugar já foi muito mais de um simples ponto no mapa. Foi concelho, foi coto, foi território senhorial e continua a ser um dos lugares onde a história permanece escrita na paisagem.